dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana, 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 vosso Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas os coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz. E num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma enorme satisfação revê-los no fechamento de mais um trimestre da lição da Escola Sabatina. Eu gostaria, antes de dar início a esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por lições tão maravilhosas que Tu tens preparado para nós ao longo da história de nossas vidas, Senhor. Nos abençoe no fechamento dessa agora, para que possamos, ao ter estudado o livro de Colossenses e Filipenses, encontrando o Teu Filho amado em todos os estudos e em todas as palavras dirigidas a todos nós também nos sentimos confortados com os efeitos maravilhosos da Tua palavra em nossa vida e em nossa missão. Continue nos abençoando e nos guiando, Senhor, para que, não só na conclusão dessa lição, mas na abertura do próximo trimestre também, possamos continuar com a companhia benfazeja do Teu Santo Espírito, tendo em nossas vidas o apoio no desempenho de nossa missão, assim como Tu tens sido conosco até aqui, e continue conosco no desfecho, no segmento de nossa missão sobre a face deste velho mundo. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Cristo em Filipenses e Colossenses. Fechamento do trimestre. Vamos abrir aqui no índice para ver o que nós vimos durante esse trimestre. Perseguidos, mas não abandonados. Que Jesus prometeu, sempre juntos, estarei convosco, jamais ficarão sós. No segundo estudo, tivemos razões para ação de graças e oração. A própria vida é um milagre. Paulo entendeu isso e foi claro ao escrever em suas cartas. A própria vida é um milagre. Só de estarmos vivos. Pense nisso.
No terceiro tema, nós estudamos vida e morte. Irmãos, vida e morte é detalhe. Nossa missão é o foco. Estamos na Terra vivos. Se estamos vivos, é porque temos uma missão à nossa frente. Aceitemos ou não, enxerguemos ou não, esse é o nosso propósito de vida nesse mundo. Cumprir com a nossa missão. Ninguém vem ao mundo sem missão. Depois estudamos o quarto estudo, unidade por meio da humildade. Irmãos, único meio. Não adianta. Sem humildade a gente jamais vai conseguir ver unidade em nenhum meio em que nós possamos participar. Seja na sociedade, seja na igreja, seja onde for. A humildade é a base. Depois vimos brilhando como estrelas da noite. Jesus disse, pois sois a luz do mundo. E isso não pode apagar. Isso tem que ser permanente na nossa vida. É assim que temos que ser vistos no mundo. Sempre. No sexto estudo, confiança somente em Cristo. É o foco, irmãos. Cristo é o foco. Se temos Ele como foco, não nos decepcionaremos porque focamos em pessoas, em humanos. O foco principal é Ele. Ainda que outras pessoas são imitadoras de Cristo, mas o foco é Ele. Depois, no sétimo tema, nós estudamos cidadania celestial. É a única que vale, irmãos. Nós vimos isso dentro do contexto desse estudo. Nós não pertencemos mais a este mundo desde que aceitamos Cristo em nossa vida. Estamos aqui cumprindo missão. Somos peregrinos, somos cidadãos do reino eterno. No oitavo estudo tivemos a supremacia de Cristo. Vimos que é plena. É plena. Aceite ou não, acredite ou não, é plena. Acima de tudo e todos. Nono estudo, reconciliação e esperança. É um fato. É um fato. Deus nos reconciliou graças a Cristo. Então nós fomos reconciliados. E quando nós também temos problemas nesse mundo, precisamos aprender a nos reconciliarmos uns com os outros, semelhantemente, porque assim facilita o cumprimento da missão. Fica bem mais leve. E a esperança fica bem mais forte. Assim conseguimos trilhar com muito mais tranquilidade e desempenho. No décimo estudo, completos em Cristo, só nele. Só nele conseguimos nos completarmos espiritualmente e a nossa própria salvação. Ele que completa o que falta para nós, através da sua graça. No dia a dia é a mesma coisa. E naquele grande dia nem se fala. No 11º tema, viver com Cristo é uma escolha diária. Marido e mulher quer ser feliz, tem que escolher um ao outro todo dia. Quer curtir a salvação de verdade? Escolha Cristo todo dia. Sirva, escolha servir e adorar em espírito e em verdade a Cristo todos os dias. Não tem como se perder. Focado nele, como Pedro, olhando enquanto olhou para ele, andou por cima d'água. Assim nós andaremos por cima do mundo, todinho. Não tem nuvem, não tem água, não tem tempestade, não tem nada que nos impeça de ir ao encontro dele para abraçá-lo nas nuvens do céu. No 12º tema nós estudamos convivendo com os outros. Percebemos que isso é sério, irmãos. Muito sério. Não tem como trabalharmos, vivermos nesse mundo como crentes que almejam ser revestidos da plenitude da salvação sem conviver de acordo com as pessoas que estão à nossa volta. Precisamos aprender a conviver com as pessoas. Não é fácil. Nunca foi fácil, mas precisamos.
É uma escola difícil, que nós vamos ampliar muito conhecimento no reino eterno. Mas aqui o básico tem que saber muito, porque se não aprendermos a conviver uns com os outros, vai complicar muito, muito mesmo. Pense nisso. Finalmente, o 13º tema do trimestre, permanecendo na vontade de Deus. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. Irmãos, realmente é algo extraordinário aprender a dar graça em tudo. E foi o que Paulo fez e comentou, inclusive, nas suas cartas, tanto aos Colossenses quanto aos Filipenses. Em tudo a gente precisa aprender a dar graça, como ele também escreveu aqui nessa carta aos Tessalonicenses. Só da gente estar vivo a vida é um milagre. Então, aprender a dar graça em todas as situações, sejam elas tensas ou leves, é muito importante. Lições de evangelização. Irmãos, ao estudarmos isso aqui, trabalhando com Colossenses 4, de 7 a 9, nós podemos perceber uma ideia ampla de que Paulo teria viajado em torno de 21.500 quilômetros a pé, de navio, no lombo de animais. Irmãos, é muita coisa, muita coisa. Não é fácil uma trajetória dessa aqui. Há poucos dias atrás, eu tenho uma caminhonete antiga, ano de fabricação 96, uma Toyota antiga, uma Hilux, daquelas primeiras, né? Motor aspirado, não é turbinado. Eu falei, eu vou fazer uma viagem lá em Teresina e vou nessa caminhonete. Irmãos, daqui de Goiânia lá dá aproximadamente 2.500 quilômetros. E o negócio começa a comer chão e vê asfalto rodar de tudo quanto é jeito, e carro e tudo. E não para de ver asfalto não. O dia vai acabando, vem a noite e vai, aquele negócio complicado. E a gente leva uma mochilinha de coisa de água, geladinha para beber, e suco, bolo, pão de queijo, e vai embora. Eu lembro que eu já estava na altura de Niquelândia, a 400 quilômetros já para frente. Saí meio-dia de lá, de Niquelândia, e segui viagem. Fui dormir lá em Barreiras, na Bahia. Dormi 3 horas e meia só. Levantei, peguei o volante e fui embora de novo. Irmãos, cheguei no outro dia, por volta das 18h30, lá em Teresina. Mas é chão. E andando numa caminhonete. Uma caminhonete velha, mas andando numa caminhonete. E puxando carretinha ainda. Sabe, irmãos? Paulo, para andar o que ele andou aqui, a pé, ou de navio, irmão, não foi fácil. Naquela região lá que é muito quente, é um deserto terrível, culturas muito diferentes, idiomas diferentes, apesar de ter o idioma dominante, né? Mas muitos idiomas e dialetos diferentes naquelas regiões todas que ele andou, regiões da Europa, regiões da Ásia. É muita, mas é muita missão, é muito peso, e Paulo cumpriu com muito vigor e com muita autenticidade, com muita autoridade a sua missão, com diversas lições extraordinárias que nos deixou para nós. Ele escreveu cartas, ele fazia visitas missionárias, passava visitando de novo, mandava mensageiros, preparava mensageiros para que continuasse fazendo a mesma coisa, preparando obreiros o tempo todo. Mesmo ele estando preso, ele estava mandando carta e preparando, ensinando obreiros a trabalhar na obra, a abraçar a causa. E assim, eu e você hoje recebemos
graças a esse trabalho, basicamente, grande parte por responsabilidade de Paulo, dessas missões longínquas que ele executou, o Evangelho chegou até mim e a você. E Paulo sofreu naufrágios algumas vezes, teve que terminar no braço, nadando. Muito sufoco que ele passou, e tanto que ele foi açoitado, foi apedrejado por pessoas que foi traído por falsos irmãos, por falsos amigos. Muito duro. A missão dele não foi fácil, mas nos deixou muitas lições de evangelismo, muito exemplo bacana. O terceiro tema, conexões na igreja. Irmãos, hoje nós vivemos num mundo conectado. Nós vivemos num mundo conectado, como hoje, e por incrível que pareça, parece que a igreja está meio desconectada. Já parou para pensar nisso? A profecia da igreja para Laodiceia, do que ela fala? Eis que estou à tua porta e bato. Nem dentro do coração da maioria dos crentes já não está, irmão. Ele está do lado de fora batendo para entrar. Você já pensou que coisa mais esquisita? Ele classifica ainda pessoas, 3 tipos de pessoas que tem dentro da igreja. Quente, esse ele não está do lado de fora batendo, está dentro do coração, mas é uma minoria absoluta. Morno e frio, esses são os grandes volumes da igreja, dos quais ele está do lado de fora batendo para entrar. Do morno e do frio. E o morno ainda tem um problema, porque é esse crente mequetrefe, crente que não tem firmeza nenhuma na fé. Ele só está crente dentro da igreja. Fora da igreja, nada. É zero. E lá dentro da igreja é pura fachada. E é o que ele chama de morno. É porque ele faz de crente, ele acha que aquela sensação térmica que ele está produzindo de estar dentro da igreja está quente. Claro, porque lá é o braseiro onde o Espírito Santo sopra para alimentar a luz de todos e nós sairmos. Em todo lugar que a gente está, Jesus está conosco. Mas quando está na casa de Deus, é diferente, é um braseiro diferenciado. É gostoso a gente estar ali, tanto para alimentar a nossa fé, para como auxiliar no alimento da fé de outros. Quando a gente passa a lição, quando a gente compartilha a lição, quando a gente assiste o culto, quando compartilha o culto com alguém. É gostoso, irmão, isso é bacana. E nos auxilia ao longo da missão. Coisas que às vezes a gente está faltando para montar o quebra-cabeça do nosso estudo, da nossa jornada de fé, num sermão ali a gente acaba pegando, achando essa peça que faltava. Numa lição, na participação de alguém, a gente acaba achando a peça que faltava do quebra-cabeça. E isso é gostoso. Mas nós precisamos de estar conectado com Cristo, conectado com a palavra. Se não estiver conectado com Cristo e com a palavra, já era, meus irmãos, já era. Não tem futuro nenhum. Porque o morno, especialmente o morno, Jesus fala lá no Apocalipse 3, que eu estou a ponto de vomitar-vos da minha boca. Pensa que coisa mais terrível, irmão, essa condição cristã de mornidão. Antes que fora frio ou quente, ele fala, porque o frio ele tem noção da apostasia que ele está. Ele sabe que se ele passar por lado da quintura, ele vai ter Jesus dentro do coração. Mas o morno ele se acha que está salvo sendo um imorno, sendo uma criatura que Cristo está para vomitar. Vê se pode um negócio desse. É uma situação muito grave, irmão. Se você abrir, eu entro. Então, ele mostrou solução para o morno e para o frio. Abre o coração que eu entro e te faço vencedor. Não tem outro caminho. Não tem. Mas a maioria está desconectada. No momento que a igreja está completamente conectada no sentido real da palavra, toda ela está online no planeta todo. O indivíduo hoje prega lá no Japão, aqui em Goiânia, sentado aqui no sofá, e está ouvindo a mensagem de alguém que está pregando ao vivo, lá no Japão, toda conectada. E compartilha instantâneo para o mundo inteiro. Milhares de visualizações pode ter instantâneo.
Naquele tempo, era carta, era pessoalmente, era um negócio complicado, irmãos. Para formar uma conexão naquela época, não era fácil, não. E o Espírito Santo todo o tempo teve agregado à igreja, conduzindo e impulsionando a igreja. Hoje ela está completamente conectada no verdadeiro sentido da palavra, mas espiritualmente desconectada. A profecia está deslanchando, o mundo está se deslanchando, todo mundo está assistindo a situação que o mundo está vivendo hoje, no ano de 2026, março de 2026, já está acabando. E nós estamos assistindo o mundo se desmanchar. Em guerras e tudo mais, em imoralidade, em maldade, em atrocidade de toda a natureza. E a igreja ainda, os crentes, ainda dormindo em berço esplêndido. Pouquíssimas pessoas preparando seus lugares nos refúgios. Para em muito breve ter para onde ir, por causa da situação profetizada que o mundo entrará em muito breve. Pense nisso. Não durmam, não vacilem. Arrume o seu lugarzinho, porque assim que a coisa estourar para valer, você tem para onde ir. Esteja conectado com a palavra, com a profecia, com o tempo em que você está vivendo. No quarto tema, maduros e convictos. Irmãos, urgência na retomada desse foco. Porque é a falta de maturidade espiritual que leva as pessoas a perder a convicção na fé e perder a conexão. Falta de maturidade. As pessoas não amadurecem na fé. Por que não amadurecem? Porque não vivem o que tem. Não alimentam daquilo que tem. Não tem peito para enfrentar a verdade, para aceitar e viver a verdade. Se aceitar e viver a verdade, irmãos, amadurece. E se amadurecer, o crescimento não tem como impedir. Se está maduro e está convicto, ele está tanto vivendo, praticando o que sabe na fé e ensinando. E quanto mais ele ensina, mais ele aprende e mais ele amadurece. No quinto tema, no mundo, mas não do mundo. Isso é o que Paulo trabalha em Colossenses 4, 14 e 15, e também Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 10 e 11. Dentro desse contexto aqui, Paulo reclamou de um tal de Demas, que me teria abandonado por amor ao mundo. Irmãos, apostasia por mundanismo é a coisa mais comum que existe na igreja. O amor ao mundo e aos confortos e à riqueza do mundo tem arrastado multidões e multidões. Quantidade de gente que tem se apostatado com esse foco. Quantos que não amadurecem na fé, quantos que não tomam providência de nada, porque eles colocam como meta prioridades diferenciadas daquelas que Jesus orientou. Jesus falou: procurar em primeiro lugar o reino dos céus, que o resto será acrescentado. Eles estão correndo atrás dos acréscimos do mundo para depois encontrar o reino dos céus. Estão deixando as coisas relacionadas com o reino dos céus por último. E aí sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir nada do mundo, porque você não está conectado com a prioridade do reino dos céus. E as coisas do mundo estão destinadas a dissolver tudo, assim como alguém que morre e vai para debaixo da terra, o bicho entra no nariz e sai na orelha igual de todo mundo, e ele não fez nada, não garantiu nada, nem na terra e nem no céu. E Cristo de graça nos oferece tudo, desde que tenhamos como prioridade o reino dos céus. Reflita, meu amado irmão, reflita, minha amada irmã, sobre isso. Não vacile. E a salvação é individual. Se às vezes fica esperando o A, o B ou o C, e ele não vai, te leva junto para a perdição. Ou para o sufoco que a mulher de Ló entrou. Ela quase carregou Ló e as suas filhas para o sufoco. Porque ela estava do lado dele quando ele viu ela virando a estátua de sal. Porque virou para trás. Apegada com as coisas do mundo. E a mesma situação que muitos podem hoje passar pela mesma experiência. Mas cuidado para não
entrar na onda da mulher de Ló e ser arrastado para um sufoco que pode muito bem ser evitado graças à orientação que nós temos hoje de todos esses exemplos registrados na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. No mundo, mas não do mundo. Somos peregrinos, conectados com a palavra. Nós vivemos nesse mundo, mas a nossa prioridade são as coisas do reino de Deus e não as coisas do mundo. Se colocar as coisas do mundo como prioridade, não vamos alcançar. Não precisa perder tempo. Vai correr, nadar e morrer na praia. No sexto tema, mensagem à Laodiceia. Aqui nós temos Colossenses 4, de 16 a 18, e também 2, de 1 a 3. Irmãos, a mensagem que Paulo transmitiu literalmente na carta que ele enviou para a igreja de Laodiceia, que inclusive é uma carta que não está na Bíblia, mas ele escreveu, está ela mencionada aqui do seu contexto bíblico. E baseado no que ele falou aqui mesmo em Colossenses, mencionando sobre essa carta, nós percebemos que basicamente é um paralelo com o que está lá em Apocalipse, no capítulo 3, ao período de Laodiceia que a igreja estaria vivendo hoje, que é o que nós estamos vivendo. Irmãos, mornidão, frieza, mundanismo era a moda da frente. Falta de prioridade com as coisas do reino. É o mesmo que está acontecendo hoje. A própria estrutura religiosa muito focada em construir grandes impérios, em vez de distribuir igrejas pequenas pelo mundo todo e evangelizar e alcançar um volume maior de evangelismo. Mas a maioria está preocupada em alcançar um volume maior de dinheiro, de foco financeiro. E essas riquezas a traça e a ferrugem vai comer. A palavra de Deus não come. A palavra de Deus, ela conduz as pessoas à maturidade cristã, ao abraço com o Senhor nas nuvens do céu. Pense nisso. Nós precisamos muito, com muita urgência, de ter esse foco, de sermos pessoas quentes, que Jesus não esteja do lado de fora batendo para entrar, já esteja dentro, só apenas conduzindo o leme de nossas vidas. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. O sétimo tema, luz diária. Queria citar um texto aqui do Desejar a Todas as Nações, está em 252 a 253, que diz o seguinte: a menos que nos unamos completamente a Deus, nunca poderemos resistir aos efeitos não santificados do egoísmo, da autossatisfação e da tentação para pecar. Nunca. Podemos deixar muitos maus hábitos e momentaneamente nos separar de Satanás sem uma ligação vital com Deus pela entrega de nós mesmos a Ele. Momento a momento seremos vencidos. Sem conhecer a Cristo intimamente e ter constante comunhão com Ele, ficamos vulneráveis ao inimigo e acabaremos fazendo sua vontade. Irmãos, nós precisamos de abraçar a nossa fé. Abraçar a palavra e viver a palavra e ensinar a palavra. Ó Senhor Deus, nos encha do Teu poder, da glória do Teu Santo Espírito e nos capacite ao êxito de nossa missão, que Tu tem confiado a cada um de nós neste velho mundo. Abençoe a nós e nossos ares representados nesta oração. Que tomemos as providências devidas e tenhamos a condição das Tuas bênçãos sobre nós para fazermos tudo o que é necessário, priorizando as coisas do Teu reino e assim podermos ser bem-sucedidos no desfecho profético do grande conflito entre o bem e o mal. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças
crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar